Nos episódios de Os Simpsons, há profecias ou seu criador sabe o que ninguém sabe? Os Simpsons previram a morte do Papa Francisco em 2025? Pergunta o site politifact.com. O Papa Francisco participou de uma solene cerimônia de vigília pascal na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 15 de abril de 2017. Não. Os Simpsons não previu que o Papa Francisco morreria em 2025. A alegação de que os Simpsons previu que o Papa Francisco morreria em 2025 originou-se de uma conta satírica no TikTok. Um episódio dos Simpsons de 2019 faz um comentário superficial sobre a morte do Papa, mas não faz referência ao nome, ano ou causa da morte. Aí, esse site diz assim: desconfie de postagens em redes sociais que afirmam que a comédia animada de longa duração Os Simpsons fez uma previsão correta sobre o Papa Francisco em um episódio pouco conhecido ou pouco lembrado. E há uns que dizem que episódio perdido. Usuários de redes sociais alegaram falsamente que a série previu corretamente a morte da Rainha Elizabeth, os incêndios florestais de Los Angeles, a invasão russa da Ucrânia e a Covid-19 em episódios obscuros. Agora postagens estão afirmando falsamente que a morte de Francisco em 21 de abril também foi prevista em um episódio esquecido. Os Simpsons previram a morte do Papa Francisco em 2025, dizia um vídeo do TikTok de 21 de abril. Em um episódio pouco conhecido de Os Simpsons, um caixão perdido está no centro da Basílica de São Pedro, cercado por cardeais silenciosos. Uma bandeira do Vaticano tremula a meio mastro e, ao fundo, um telão exibe a hora exata, 11h11, diz o vídeo. Enquanto isso, Kent Brockman relata o falecimento do sumo pontífice, afirmando que a causa oficial da morte foi bronquite grave. A alegação de que os Simpsons previram a morte de Francisco circula desde o início de 2025 e teve origem em uma conta satírica do TikTok que compartilha conteúdo gerado com inteligência artificial. E o crescimento da inteligência artificial é uma previsão para 2025 da vidente Baba Vanga. O vídeo na publicação não é um episódio real de Os Simpsons. Buscas reversas de imagens revelaram que o vídeo já havia sido republicado por contas que o rotularam como gerado por inteligência artificial. O vídeo do TikTok mostra a Lisa Simpson com um livro, que o vídeo afirma ser um livro antigo com um título arrepiante, O Fim de um Ciclo 2025, mas o título está repetidamente escrito errado e, em alguns clipes, ilegível. O vídeo inclui cenas da cidade do Vaticano e personagens de fundo, mas não segue o mesmo estilo cartunesco da série. O Papa, que não se baseia em nenhum líder específico da Igreja Católica, é um personagem recorrente em Os Simpsons. No episódio 1 da 31ª temporada, exibida em 29 de setembro de 2019, o âncora de notícias Kent Brockman afirma que o Papa morreu. No entanto, o episódio não menciona o nome do Papa, a causa da morte ou uma data específica. De acordo com a Simpsons Week, um site com informações sobre a série e seus personagens, o Papa não foi mencionado novamente desde este episódio. Classificamos a alegação de que um episódio dos Simpsons previu a morte de Francisco como calças em chamas. E aí, o Simpsons também não previu que Donald Trump morreria em 14 de fevereiro. Não previu que os incêndios florestais de Los Angeles aconteceriam e uma série de outras coisas que todo mundo gosta de espantar e de ufanar os Simpsons e não é nada de verdade. As pessoas que espalham só querem compartilhamento, só querem causar away. Quem é Matt Groening, o criador de Os Simpsons? Matt Groening tem hoje 71 anos. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1954. Matt Abraham Groening é um cartunista, roteirista, produtor animador e dublador norte-americano, criador da série de televisão
Os Simpsons, Futurama e Disenchantment. Atualmente trabalha como produtor executivo e consultor criativo de Os Simpsons. Ele é filho de irlandeses. Ele é agnóstico em termos de religião. Ele inspirou a série Os Simpsons em sua própria família. Groening nasceu em 15 de fevereiro de 1954 em Portland, Oregon. No meio de 5 filhos, o irmão mais velho Mark e a irmã Pat nasceram em 1950 e 1952, enquanto as irmãs mais novas Lisa e Margie em 1956 e 1958, respectivamente. Sua mãe é norueguesa, americana, Margaret Ruth, nascida em Wigan, 23 de março de 1919 e morreu em 22 de abril de 2013. Já foi professor e seu pai é alemão-canadense, Homer Philip Groening, 30 de dezembro de 1919, 15 de março de 1996, foi cineasta, anunciante, escritor e cartunista. Homer, nascido no Maine Center, Saskatchewan, Canadá, cresceu em uma família menonita de língua alemã, Plautdiet. Essa definição menonita é um movimento cristão evangélico que descende diretamente do movimento anabatista que surgiu na Europa do século XVI, na mesma época da Reforma Protestante. Tem o seu nome derivado do teólogo Frísio Menos Simons. Então tem assim uma certa proximidade com a etnia, a comunidade judaica. No mundo dos quadrinhos e da animação, há muitos judeus e maçons entre os criadores, produtores, roteiristas, desenhistas. A gente famosa, que fica famosa, há muitos judeus e maçons entre eles. Você pode ver que Jack Kirby era de família de imigrantes judeus. Jack Kirby, ele foi desenhista, arte finalista, roteirista e editor de histórias em quadrinhos, americano de ascendência austríaca. Entre os principais trabalhos de Jack Kirby, a gente tem Capitão América, Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, Thor, isso para a Marvel Comics, Hulk, X-Men, Os Vingadores, Doutor Estranho, Darkseid, Senhor Milagre, Pantera Negra, Homem-Formiga. Também temos o Will Eisner, família judia. O Eisner ficou conhecido pela criação do The Spirit. Ele também fez Um Contrato com Deus, Ao Coração da Tempestade. Bob Kane, o criador do Batman, também de família judia. Artista habilidoso, Kane chegou ao mundo das histórias em quadrinhos. Em 1936, publicando sua própria revista que passaria por diversas reformulações. Foi quando o personagem Superman foi criado. O Superman ele foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster para a editora DC Comics. Também havia um judeu entre eles. Frank Miller, que criou Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas, a história para o Batman. The Dark Knight Returns, Batman Year One, Demolidor, Electra, Ronin, Os 300 de Esparta, Sin City, né, um grande trabalho do Frank Miller. Wolverine. Vários trabalhos também que fez o Frank Miller. A editora Marvel, né, o Martin Goodman, fundador. O fundador da DC Comics, Malcolm Wheeler Nicholson. Se dizia até que o meio editorial estava na mão dos judeus na época. Alan Moore, ele é um exemplo de como o ocultismo era seminal na veia dos quadrinistas. E o Alan Moore é conhecido como o mago dos quadrinhos. Ele é o criador de V de Vingança, o Watchmen,
do inferno. Então temos que considerar também que o mundo dos quadrinhos bebia muito também dessa água aí, do misticismo, que se associa bastante com essa coisa de profeta, profecia. As sociedades secretas, elas têm conhecimento capaz de produzir o futuro. Então, elas estabelecem um plano para o futuro em suas reuniões, e o que elas desejam que aconteça, ela não espera que o acaso faça acontecer. Elas mesmas dão uma forma de promover o acontecimento. E aí elas têm bastante agentes de viabilização de seus planos. Entre eles estão os quadrinistas, os produtores de quadrinhos, de animação, de cinema, de literatura, tudo que é capaz de influenciar a grande massa, manter a mente a mensagem deles e contribuir para que a viabilização seja mais veemente, mais possível de sucesso. Eles entregam para esse pessoal, e esse pessoal vai fazendo, fica parecendo que eles são geniais, que eles são magos, que eles são bruxos, que eles são profetas, e ah, vai ter quem explora isso, e quem acredita nisso gosta de se espantar com isso, de ficar preso a esse tipo de coisa, que não passa de realidade falsa. E esses membros de sociedades secretas, eles dão credibilidade ao que no passado supostos profetas disseram. Daí, por exemplo, a vidente Baba Vanga e o astrólogo Nostradamus disseram que em 2025 um homem expoente para a humanidade morreria. Aí está a Baba Vanga, uma mística búlgara, fez várias previsões assustadoras. Para 2025, ela disse que ela previu ataque às Torres Gêmeas, 2001, desastre de Chernobyl, morte de Joseph Stalin, em 1953, tsunami no Oceano Índico, em 2004, saída do Reino Unido da União Europeia, conflitos na Síria, no Líbano, na Nicarágua e no Chipre. Isso no passado. E eu falei previu, mas tem essa acusação de que o que ela falou foi levado a sério por membros de sociedades secretas, e eles fizeram com que acontecesse. E para 2025, a Baba Vanga previu um conflito na Europa que devastará a população do continente, uma guerra no Oriente que destruirá o Ocidente, terremotos devastadores, invasão alienígena, avanços científicos e médicos significativos. Ela teria acertado a questão lá das chamas em Los Angeles. Aí ela tem previsões que vão até 5.079, que ela prevê que vai acabar o mundo. Então as previsões de Baba Vanga também para 2025 alertam invasão alienígena e terceira guerra mundial. A vidente já acertou outros marcos históricos, como o ataque das Torres Gêmeas, que já foi falado em 2001. Aí está a Baba Vanga, a búlgara, e ela era conhecida como Nostradamus dos Balcãs, a vidente Baba Vanga em 1996, mas antes disso deixou uma série de previsões que a tornaram conhecida, como a saída do Reino Unido da União Europeia em 2020, a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos em 2008 e a queda das Torres Gêmeas em 2001. Tudo isso é acusado de ter sido provocado, ter sido conhecido essas profecias e providenciado para que acontecesse. Uma coisa sobre profecias que as pessoas deviam questionar, né, é que você nunca vai ver uma profecia que fala de alguém anônimo. Por exemplo, um acidente, uma tragédia que acontece em um lugar e uma pessoa anônima, uma pessoa qualquer fica presa num, sei lá, num cômodo de um prédio onde está em chamas e algum milagre acontece.
Eles vão sempre colocar numa profecia alguém que é de conhecimento mundial ou então catástrofes ecológicas, porque aí vai ter mais impacto. Eles querem colocar uma quantidade de pessoas refletindo sobre aquilo que eles estão colocando como profecia. Então, sempre as profecias, ou se elas forem dirigidas a alguém, vai ser dirigida a alguém que é muito importante, muito conhecido, muito popular. Todo mundo conhece e ele tem algum poder, alguma importância que o que acontecer com ele interessa ou impacta muita gente. Agora, quando não é uma pessoa assim, quando a profecia diz respeito a tragédias, por exemplo, guerras, então eles querem que as pessoas fiquem atemorizadas com isso, porque aí já é uma coisa que impacta todo mundo, sem que o impacto tenha relação com alguém especial, que aí está pegando todo mundo. É como diz naquela música do Plebe Ruth, a Ida, né? Porque o que é tão temido só acontece com os outros, né? A música reflete sobre a morte. Então você fala, pô, não faz isso que você vai morrer, ó, fulano morreu. Aí você fica com medo de morrer também, mas parece que só aconteceu com o fulano, não vai acontecer com você, porque você vai obedecer ao que foi falado. Não faz isso aí, porque o fulano morreu. Aí você vai obedecer, porque você vai achar que o que é tão temido só acontece com os outros. Então, você não vai ficar temendo porque você vai obedecer. Tem isso aí para você refletir. O astrólogo Nostradamus diz que seria um papa que morreria e que a Igreja Católica começaria a declinar. Então, o Nostradamus foi mais longe. Aqui no extra.globo.com, Nostradamus previu a morte do Papa e enfraquecimento da Igreja, dizem especialistas. Ele também fez outros alertas para o ano de 2025. Enquanto católicos ao redor do mundo lamentam a morte do Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira de Páscoa, aos 88 anos, astrólogos afirmam que Nostradamus fez uma previsão sobre sua morte, que sugeria que a posição da Igreja Católica no mundo poderia ser significativamente enfraquecida. Então daí você já pode pensar até num complô para providenciar a morte do Papa. Talvez foi dada uma causa, mas ele pode ter sido, por exemplo, envenenado, ele já estava mal, muito debilitado de saúde. Aí, como eles fizeram isso, não vamos entrar em detalhe, porque pode ser de muitas formas, né? E aí é uma sociedade secreta se for uma versão desse tipo aí, seria uma sociedade secreta, e o Martin Groening teria acesso a tudo que essa sociedade planeja. Então você pode pensar nessa linha de raciocínio também. Escrevendo nesse Profetes em 1555, o astrólogo francês Michel de Nostradamus, mais conhecido como Nostradamus, emitiu uma série de profecias sombrias para o futuro da humanidade, incluindo guerras cruéis, desastres naturais e o retorno da peste. Em sua visão sombria estava a morte de um papa muito idoso, bem como um alerta severo sobre o enfraquecimento da Igreja Católica. Na segunda-feira de Páscoa, o Vaticano anunciou a morte do Papa argentino, que havia passado as últimas semanas no hospital lutando contra uma doença que evoluiu para a pneumonia. Em seu famoso livro de profecias, o astrólogo escreveu: pela morte de um pontífice muito idoso, um romano de boa idade, será eleito, dele se dirá que enfraquece seu trono, mas permanecerá sentado por muito tempo em atividade mordaz. Nostradamus também insinuou detalhes sobre o sucessor do Papa Francisco, escrevendo: um jovem de pele escura, com a ajuda do grande rei, entregará a bolsa a outro de cor vermelha. As profecias há muito tempo estão abertas à interpretação, com muitos alegando que elas não devem ser levadas ao pé da letra. No entanto, à luz da morte do Papa Francisco, alguns interpretaram as palavras como significando uma mudança na liderança dentro da Igreja Católica. Inclusive, para o conclave lá vai ter um candidato negro, né, sul-africano. O astrólogo já foi acreditado por prever com precisão inúmeros eventos mundiais importantes, incluindo a ascensão de Adolf Hitler e a pandemia de Covid. A previsão de Nostradamus pode não surpreender muitos, visto que o Papa sofreu uma série de problemas de saúde preocupantes no último ano. A morte do Papa é apenas uma das inúmeras previsões sombrias de Nostradamus para 2025. O místico previu que 2025 feria potências europeias em conflito com a Inglaterra, devastando o país e gerando novos inimigos. Nostradamus também esperava que 2025 trouxesse avanços pioneiros na medicina, mas que haveria mais uma vez uma peste e guerras devastadoras. Quando
aqueles das terras da Europa virem a Inglaterra erguer seu trono atrás dos seus flancos, haverá guerras cruéis, o reino será marcado por guerras tão cruéis que inimigos internos e externos surgirão. Mais um insight. Mais um insight para dizer de onde vem a inspiração. Dos Simpsons, por exemplo, do Matt Groening, por exemplo. Ou de toda a gente por trás da produção Os Simpsons, né, a série animada. Logo, se a morte do Papa Francisco foi prevista, não foi pelos Simpsons, ou seu criador, Matt Groening. Este apenas sabe lidar com estimativas conforme a atualidade, ou sabe o que planeja para o futuro sociedades secretas que moldam a realidade humana, porque ele faria parte. Ou sabe como sugerir o inconsciente coletivo para o inconsciente coletivo, então, construir a realidade sugerida, que é outras das teorias crescentes aqui no ano de 2025, que é sobre você manipular mentes remotamente para que as mentes manipuladas construam uma realidade que foi sugerida para essas mentes. Isso aí são descobertas da neurociência e essas sociedades já conhecem isso há muito tempo, eles fazem que os pesquisadores, os cientistas descobriram isso ou aquilo e estão investigando um conhecimento novo, mas essas sociedades, tudo que for dito como novo, eles já sabem a respeito há muito tempo e agora eles estão colocando em prática. Então aqui eu estou no site politifact.com, a versão sem traduzir, The Simpsons Predicted Pope Francis 2025 Death, que quer dizer, os Simpsons previram a morte do Papa Francisco em 2025. Aí o site vai começar o estudo, e no estudo do site ele chega à conclusão, não, the Simpsons didn't predict Pope Francis who died in 2025. Não, os Simpsons não previram que o Papa Francisco morreria em 2025. Agora eu vou passar para a tradução. Coloquei para inglês para ver que é um material de fora. Porque essas coisas elas aparecem traduzidas para a gente. Né? Eles encontram isso no mundo aí e traduzem e passa para a gente como se fosse eles, alguns brasileiros bobões aí, que criaram. Mas não, eles trazem tudo de outro lugar, de fora, e traduz. Então os Simpsons previram a morte do Papa Francisco em 2025. Aí vem, não, os Simpsons não previram que o Papa Francisco morreria em 2025. A alegação de que os Simpsons previu que o Papa Francisco morreria em 2025 originou-se de uma conta satírica no TikTok. O episódio Os Simpsons, de 2019, faz um comentário superficial sobre a morte do Papa, mas não faz referência ao nome, ano ou causa da morte. Desconfie de postagens em redes sociais que afirmam que a comédia animada de longa duração Os Simpsons fez uma previsão correta sobre o Papa Francisco em um episódio pouco conhecido ou pouco lembrado. Usuários de redes sociais alegaram falsamente que a série previu corretamente a morte da Rainha Elizabeth, os incêndios florestais de Los Angeles, a invasão russa da Ucrânia e a Covid-19 em episódios obscuros. Agora, postagens estão afirmando falsamente que a morte de Francisco em 21 de abril também foi prevista em um episódio esquecido. Se os outros não eram verdade, não previu nada, também não é dessa vez aqui. Os Simpsons previram a morte do Papa Francisco em 2025, dizia um vídeo do TikTok de 21 de abril. Em um episódio pouco conhecido de Os Simpsons, um caixão perdido está no centro da Basílica de São Pedro, cercado por cardeais silenciosos. Uma bandeira do Vaticano tremula a meio mastro e ao fundo um telão exibe a hora exata 11h11, diz o vídeo. Enquanto isso, Kent Brockman relata o falecimento do sumo pontífice, afirmando que a causa oficial da morte foi bronquite grave.
A alegação de que os Simpsons previram a morte de Francisco circula desde o início de 2025 e teve origem em uma conta satírica do TikTok que compartilha conteúdo gerado com inteligência artificial. Então, eu quero falar agora sobre inteligência artificial. Estamos nessa era aí, foi até uma previsão da Babavanga que a inteligência artificial tomaria conta do mundo nesse ano de 2025. Mas antes eu não posso deixar de mostrar aqui uma matéria bacana do site O Antagonista. O Simples previr a morte do Papa Francisco, Simples e suas previsões, uma análise do fenômeno. Aí esse site diz o seguinte: desde sua estreia em 1989, a série de animação Os Simpsons tem sido uma presença constante na cultura popular. Além de seu humor característico e crítica social, a série ganhou notoriedade por suas supostas previsões de eventos futuros. Um dos exemplos mais recentes que chamou a atenção do público foi a previsão da morte do Papa em 2025. Este artigo explora como os Simpsons se tornaram um fenômeno de previsões e o impacto disso na percepção pública. O conceito de previsões em Os Simpsons não é novo. Ao longo dos anos, a série já previu eventos como a eleição de Donald Trump, a crise financeira de 2008 e até mesmo a pandemia de Covid-19. Essas coincidências levantam questões sobre como uma série de animação consegue aparentemente antecipar eventos de tamanha relevância. No entanto, é importante considerar a natureza dessas previsões e o contexto em que elas ocorrem. Como os Simpsons conseguem prever o futuro? Como é uma pergunta, né? A capacidade dos Simpsons em prever o futuro pode ser atribuída a vários fatores. Em primeiro lugar, a série possui uma equipe de roteiristas altamente criativa e bem informada, que frequentemente utiliza eventos atuais como inspiração para seus episódios. Isso permite que a série explore cenários plausíveis que eventualmente podem se concretizar. Além disso, a longevidade da série significa que ela já abordou uma ampla gama de temas ao longo dos anos. Com mais de 30 temporadas, é natural que algumas das situações fictícias apresentadas acabem coincidindo com eventos reais. Essa combinação de criatividade, formação e volume de conteúdo contribui para a percepção de que os Simpsons têm uma habilidade premonitória. Por que a morte do Papa em 2025 ganhou destaque? A previsão da morte do Papa em 2025 é um exemplo intrigante de como os Simpsons continuam a capturar a imaginação do público. O tema é particularmente sensível devido à importância do Papa como líder espiritual para milhões de pessoas ao redor do mundo. Além disso, a natureza específica da previsão, com uma data exata, aumenta o fascínio e a especulação em torno do episódio. Esse tipo de previsão também levanta questões sobre a responsabilidade dos criadores de conteúdo ao abordar temas delicados. Embora Os Simpsons seja uma série de comédia, suas previsões podem ter um impacto real na percepção pública e na forma como as pessoas interpretam eventos futuros. Então, conforme esse site antagonista, o que acontece aí nas previsões dos Simpsons é que eles têm uma equipe está muito bem informado, joga com estatísticas, com estimativas que podem acontecer. O Papa estava doente, já estava com 88 anos. Em 2019 eles já poderiam considerar que ele fosse ter um agravo nessa saúde dele e aproveitar, por exemplo, é uma outra possibilidade, a profecias de que um Papa morreria em 2025. Então eles fizeram aqui, como sempre, como em todas as outras previsões, esse tipo de trabalho. E as pessoas ficam aí tentando ganhar likes, compartilhamento para as postagens delas, fazendo esse sensacionalismo com as pessoas. E antes eu quero falar aqui que eu estou usando sites, estou mostrando do jeito que eu estou navegando, e eu sou muito contra isso aqui, ó. Tá vendo? Fechar, utilizamos clique, aí você tem que ficar aceitando. Hoje em dia isso atrapalha demais as visitas no site. Eu ainda sou um visitante de site, eu não sou um leitor de rede social. Eu gosto de fontes, se não seguras, pelo menos mais confiáveis. A gente sabe que são trabalhos de pessoas sérias, pessoas que tentam dar uma certa qualidade naquilo que eles informam. E isso atrapalha demais a visita no site desse pessoal
essa interferência para oferecer navegação com cookie, sem ficar te violetando. É isso aí. Agora vamos falar sobre inteligência artificial, né? O Google hoje, se você fazer uma pesquisa, por exemplo, de algum termo, vamos colocar aqui percepção pública. Você quer saber o que é percepção pública. Então ele vai acionar, aqui ele foi de outro jeito, vamos lá, o que é percepção. Então ele vai acionar, aqui está aparecendo, um sistema de inteligência artificial onde os robozinhos do algoritmo do Google faz pesquisas em vários sites, ele vai usar várias fontes, que é até bom que ele já sabe as fontes que são confiáveis ou não, que vale a pena tirar delas as informações que ele vai ficar aqui, e ele próprio compõe a informação e coloca num texto inteligível, que é a percepção, é o processo pelo qual o cérebro organiza, interpreta as informações sensoriais, recebe, e aí ele vai detalhando a informação de forma que você consiga até mesmo salvar como uma pesquisa. Já pronto o texto, quase que com pouca coisa para você organizar. É a inteligência do Google. E agora o Google já está lançando aí um novo sistema de produção via inteligência artificial, em que você digita texto e a partir do texto ele faz um vídeo realista para você, de até 8 segundos. Que é aqui, ó, o Google libera nova inteligência artificial que gera vídeos a partir de texto. Então, a inteligência artificial hoje em dia ela faz qualquer coisa. Olha aí, através de um texto ele vai fazer para você aquele vídeo ali. Então, você quiser criar simplesmente uma realidade falsa, uma informação falsa, uma desinformação falsa, e colocando no Google para fazer para você um vídeo através de um texto, depois que você compartilhar esse vídeo, vai aparecer que aquilo realmente foi uma verdade. Então a gente não está mais seguro você ficar acreditando em o que aparece na internet, que é compartilhado nas redes sociais, sensacionalismo principalmente. A verdade é toda essa, né?